E aí, pessoal, o que dizer de algumas possibilidades e informações que surgem ainda no campo dos negócios do Grêmio? Olha que curioso ou que curiosa a história que eu vou contar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, aqui na descrição você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, o Grêmio buscou contratações até o dia 23, se sabia que queria de 2 a 3 jogadores. Veio Douglas Costa e faltam 2. Um é um meio atacante e outro aí se fala hoje na possibilidade de um goleiro reserva, enfim. Eu fui colhendo informações aqui, um empresário que me falou, um dirigente que também me questionou algumas situações, me deu alguma linha do mercado, porque tudo ficou adiado lá para o dia 1º de agosto. Mas não. Tem algo que a gente, buscando essas informações, a gente ficou um pouco cabreiro até para tentar entender o futuro. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio a partir do nome que eu coloco e de como as coisas se desenvolveram. Alex Teixeira, vocês conhecem? Já se falou inclusive no Grêmio. Ele terminou o contrato com o Xiang Suning, lá da China, e o jogador formado pelo Vasco, que tem uma bonita história no Shakhtar também, já jogou com o Douglas, e ele teria sido oferecido ao Grêmio. Um jogador de 31 anos, meio atacante, foi centroavante um tempo, joga como segundo ali muito tempo, é muito bem valorizado foi seleção de base, vocês conhecem bem, é um carioca que joga preferencialmente com o pé direito, bom jogador de futebol. E ele foi oferecido ao Grêmio. Em princípio, quando oferecido, o valor era completamente fora da realidade, mas completamente fora. Imagina, jogador com nível de Shakhtar, depois com o futebol chinês, outro mundo, né? Só que esse jogador, ele encerra o seu contrato na China, ele hoje está sem contrato com ninguém, e ele está negociando, ou negociou, ou foi oferecido para clubes lá do futebol europeu. E a coisa não andou muito por lá, como se imaginou. Lembrando, como ele não tem contrato, esse jogador não entra nessa questão de janela. Não seria, por exemplo, o jogador para 1º de agosto. Então, fica um pouco diferente a relação, por quê? Porque os clubes da Europa, nesse momento, não mostraram muito interesse com relação à contratação do Alex Teixeira. E como ele foi oferecido ao Grêmio por um valor muito alto, eu, num primeiro momento, nem levei muito a sério. Principalmente quando me disseram os valores. Não levei. Ele receberia praticamente o que recebe o Douglas Costa aqui. Aí tá. Tá esquecido. Dentro dessa linha, o jogador foi para a Europa. Quando ele foi para a Europa, como ele não recebeu proposta, também o mercado brasileiro se movimentou de alguma maneira para entender se ele teria alguma possibilidade de mexer nessas pedidas salariais ou nesse pedido salarial. E isso de fato começou a evoluir. E aí eu vou dar um cenário para vocês que é curioso. O vestiário do Grêmio, as lideranças do Grêmio, sabendo disso, alguns conversaram com Alex Teixeira. E o jogador foi sugerido também internamente. Ou seja, os líderes do vestiário, mais uma vez, olhando o ambiente e olhando a possibilidade, sugeriram a contratação desse jogador. Isso andou? Ainda não. Mas, assim como aconteceu com o Rafinha, e assim como aconteceu com o próprio Douglas Costa, o ambiente entende que um jogador desses, nesse modelo hoje, agregaria muito. Não só pela qualidade, mas também por colocar um pouco mais de experiência, por colocar um pouco mais essa situação em cima da grande quantidade de jovens que tem. A gente olha a lista e principalmente os jogadores relacionados, por exemplo, para os jogos do Grêmio, os últimos jogos do Grêmio, todo recheado com categoria de base, o que nos orgulha, o que nos enche
de felicidade, mas que a gente sabe que eles não podem ir para a arena sozinhos. Eles precisam do respaldo desses jogadores. Então, eu segui perguntando e analisando. E um empresário me disse a seguinte frase: César, se não confirmar nada nas próximas 2 semanas com relação aos negócios na Europa, ou não tiver andamento nenhum, não descarta a possibilidade dele ser jogador do Grêmio. Por todo esse contorno de boas notícias. O Grêmio, quando eu perguntei, de César, é totalmente fora da realidade. Mas essa realidade que eu perguntei, principalmente a questão salarial, quando me colocaram a linha salarial, eu estou falando disso há 4 semanas atrás. Hoje, a realidade segue idêntica porque o Grêmio não recebeu algum novo aceno de uma possibilidade de retorno. Mas, e isso é preciso dizer, a direção já tem tudo, uma espécie de dossiê sobre esse jogador. E as informações são muito boas, seja fora, seja dentro do campo. Dentro do campo todos conhecem, mas fora do campo é um agregador, é um cara bom de vestiário, é um cara de projeto, porque, por exemplo, ele jogou até hoje em 3 clubes na vida dele. 3 clubes. E é um jogador que construiu uma linda carreira e tem uma boa relação com o Douglas Costa. Então, isso também indica que o Grêmio começa a movimentar aquilo que eu falei lá atrás, quando o Douglas fechou. O mercado olha quando tem um projeto de grandes jogadores, quando tem um projeto que paga em dia, quando tem um projeto de um clube estruturado, e eles de alguma maneira se procuram, porque eles sabem que ali eles vão ter sucesso. Essa é a grande verdade e a grande questão neste ponto. Eu estou dizendo que o Grêmio está contratando o Alex Teixeira, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele foi oferecido, que o negócio Europa para ele ainda não caminhou e que, retornando com algumas mudanças salariais que vão ser obrigatórias em caso de diminuição do contrato europeu que ele poderia ter, esse jogador pode parar por aqui. E aí o Grêmio vira um adversário ferrenho dos outros clubes exatamente por causa do Douglas, por causa do ambiente favorável, porque é um clube estruturado, porque é um clube que consegue pagar em dia e porque é um clube que apresenta um projeto sólido. E aí o Grêmio teria neste jogador um jogador que agregaria muito ao atual time de Thiago Nunes. Por quê? Porque Thiago Nunes sabe que precisa também de número para os enfrentamentos. O Grêmio começa o Campeonato Brasileiro e começa entendendo que se agregar 2 ou 3 peças, ou 2, como disse Marcos Herrmann, o Grêmio é candidato. E é isso que a gente está tentando buscar. Esse jogador nem precisaria da janela, o que também agrega qualidade. Mas eu acho que isso não vai acontecer agora, porque esse jogador ainda tem algumas sondagens da Europa e isso pode determinar o seu acerto por lá. Portanto, eu vou ficar com duas frases que eu recebi dos empresários, ou um empresário que eu conversei. César, não descarta, fica de olho. Estamos de olho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.